Olá, povo de Deus, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira transcendental, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Eu quero te mostrar aqui nas Escrituras Sagradas quem é o homem da iniquidade e quem é o filho da perdição, quem está sendo salvo e quem está perdendo a salvação. Pastor, o senhor pode falar isso? Não, o senhor posso. Como não tenho propriedade, eu vou te mostrar dentro das Escrituras Sagradas. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção, que você de maneira bem atenta observasse bem a palavra de Deus, até porque o que eu prego vai contra o que muitos pregam. O que eu prego é um confronto com aquilo que muitos têm pregado, porque pela infinita misericórdia, o Espírito do Deus Todo-Poderoso tem me revelado o Evangelho da Graça, diferente do que tem sido revelado a muitos. Aliás, se você diz assim, pastor, eu quero ser salvo, eu desejo tanto que a minha família seja salva, ou que você seja salvo, eu pediria que você me desse alguns minutos, que você ficasse nessa mensagem até o fim. Você vai perceber que vou te mostrar dentro das Escrituras que o diabo ele tenta imitar a Cristo, ele tenta copiar a Cristo, e isso é o que ele mais usa, ou é um dos meios que o diabo mais utiliza para enganar as pessoas, copiando, tentando imitar a Cristo, usando a Escritura, e muitas pessoas não percebem, até com sinais, prodígios. Fique na mensagem, eu quero te mostrar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade ou o filho da perdição, ambos aqui a Bíblia fala da mesma pessoa. E quem é o homem da iniquidade ou filho da perdição? É aquele que a Bíblia manda amar e ele odeia. É aquele que a Bíblia manda fazer o bem e ele faz o mal. É aquele que a Bíblia manda dar bom exemplo, ele dá mau exemplo. É aquele que a Bíblia manda levar amor, ele leva ódio. É aquele que a Bíblia manda obedecer, ele desobedece. A Bíblia nos instrui a gente concordar com as Escrituras e muitas pessoas discordam. Esse é o homem da iniquidade, ou filho da perdição. E eu vou te mostrar aqui que o homem da iniquidade, ou filho da perdição, não é aquele que está lá fora, mas está dentro da igreja. Repito, o homem da iniquidade, ou filho da perdição, não está lá fora. Vou te mostrar aqui, está dentro da igreja. E as pessoas não se deram conta disso ainda. Então, o homem da iniquidade, ou filho da perdição, são todos aqueles que discordam da palavra. Porque se alguém discorda da palavra, tanto que tem muitos aí dizendo assim, tem que reformular a Bíblia. Não, a Bíblia não precisa de reformulação. Tem que reformular o caráter das pessoas. Tem que reformular o comportamento das pessoas. Tem que reformular o caráter da humanidade. Tem umas irmãzinhas aí que de secreto, missionárias, pastoras, vai para a praia só de biquíni, o corpo que é templo do Espírito está exibindo para o diabo. Muitas vezes na piscina, na frente de todo mundo que anda nua, pomba gira. Cuidado com certas hipocrisias, viu, irmão? Cuidado com o homem da iniquidade. Cuidado com o filho da perdição. Há muitas pessoas dentro da igreja. Está na qualidade do homem da iniquidade ou de filho da perdição, não se deu conta. Assim também tem muitas pessoas até no altar. Aliás, é de que a Bíblia vai falar aqui. Cuidado como anda na presença de Deus. Andar na presença de Deus não tem que carregar consigo um lado obscuro. Andar na presença de Deus não tem que ter dupla personalidade. Andar na presença de Deus não pode dar mau testemunho. Andar na presença de Deus não pode carregar vaidade dentro de si, até porque a vaidade a Bíblia condena. E isso é o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pessoas disfarçadas, pessoas mau caráter,
pessoas de dupla personalidade, pessoas que estão enganando a si mesmo e assim também a outras pessoas. Isso é o homem da iniquidade ou filho da perdição. Esse é o nome que a Bíblia dá para esse tipo de pessoas. Cuidado, não vos enganei a vós mesmos. Não vos enganei também a outros. Até porque a Bíblia diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Aqueles que escandalizam o Evangelho, que são motivo de escândalo, é o homem da iniquidade, filho da perdição. É Deus escancarando. É Deus mostrando quem é quem. É Deus mostrando quem está sendo salvo e quem está perdendo a salvação. Quem está dando certo e quem está dando errado. É Deus mostrando quem é obediente e quem não obedece. É Deus mostrando quem é o filho da perdição e quem não é. É Deus mostrando quem é o homem da iniquidade e quem não é. Só que a humanidade se recusa a enxergar. Pessoas de mau caráter, mau testemunho. Pessoas que querem ou gostam de andar errado. Esse é o filho da perdição, o homem da iniquidade. Pessoas que carregam um lado obscuro dentro de si. Pessoas que estão enganando a si mesmo, que dá mau testemunho. Pessoas que sentam na mesa dos escarnecedores. Esse é o tipo de pessoa que a Bíblia chama do homem da iniquidade, filho da perdição. E eu vou te mostrar aqui que são esses que estão perdendo a salvação. No entanto, se você ama a sua salvação, cuidado com o comportamento, com o caráter, com o mau testemunho, com o escândalo, como se anda na presença de Deus. É disso que a Bíblia está falando. A pessoa que dá mau testemunho, escandaliza o Evangelho, mau caráter, anda nua, exibindo o templo do Espírito Santo para o diabo, para as pessoas, levando os outros a cometerem pecado e pecando também de igual modo. Isso é o homem da iniquidade, o filho da perdição. Assim como serve para a mulher, serve para o homem de igual modo. Porque tem muitos aí que pecam com os olhos o tempo todo, as altitudes, a forma de falar. Tem que tomar muito cuidado, queridos. Andar na presença de Deus tem que dar bom testemunho. Andar na presença de Deus não pode carregar o lado obscuro consigo. Andar na presença de Deus se trata de renúncia, de libertação. Andar com Deus ou é ou não é. Com Deus não existe meio termo. Ou serve a Deus ou não serve. A Bíblia diz, não servir a dois senhores. Recentemente, vi um pregador das mídias sociais, que há pouco tempo estava com o coração cheio de ódio, disseminando ódio para todo lado, xingando, amaldiçoando tanta gente. E ele numa igreja pulando, o povo pulando junto, e eu pensando comigo, que hipocrisia. Um pregador muito famoso aqui do país. Hipocrisia é isso que é. Porque a pessoa discorda do Evangelho, e está no altar pulando, dizendo que está cheio de Deus. Que hipocrisia é isso, irmãos? Que hipocrisia. Isso é o homem da iniquidade, filho da perdição. É disso que a Bíblia chama. E é disso que a Bíblia se refere. Pessoa de dupla personalidade. Pessoas que estão divididas. E com Deus não existe meio termo. Ou é ou não é. Seja a tua palavra sim, sim ou não. O que disso o passar vem do maligno. Quando a Bíblia diz não servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus dividido. Ou obedeço às escrituras, ou não adianta eu ser hipócrita, estando na igreja, seja isso membro, seja pregador, obreiro, diácono, missionário, pastora. Ou é ou não é. Ou serve a Deus ou serve o mundo. Mas não adianta ser hipócrita. Fingir ser uma coisa que na verdade não é. Há tanta hipocrisia. E as pessoas deixando se levar por isso. Cuidado, queridos, com o homem da iniquidade. Aliás, olha o que diz aqui, no versículo 4, né? Do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Quem são aqueles que se opõem contra tudo que se chama Deus? São aqueles que estão dentro da igreja e discordam da palavra. A Bíblia manda amar e odeia. Manda perdoar e não perdoa. Manda fazer o bem e faz o mal. Aquele que a Bíblia manda dar certo e anda errado. Aquele que a Bíblia manda obedecer e não obedece. Aquele que a Bíblia aponta o caminho do perdão e a pessoa anda em outros caminhos. Esse é o filho da perdição, o homem da iniquidade. Ou é objeto de culto, a ponto de se assentar, preste bem atenção nesse detalhe, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Percebe? Ao ponto de se assentar no santuário de Deus. Aqui está falando de pregadores. Aqueles que estão no altar e discordam da palavra. Aqueles que estão no santuário, no santo do santo. Aqueles que têm o peso, a responsabilidade ou a incumbência de pregar o arrependimento e não pregam. De pregar amor, mas prega ódio. De pregar a concordância da palavra, mas prega a discórdia. De pregar a união, mas prega a mentira, o engano.
Pregar o arrependimento, mas prega a malícia, a discórdia, o ódio. Pregar o amor, mas não prega. São esses que a Bíblia menciona que se assentam no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Está escrito na palavra. A ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, você vai ver que a seguir, que Deus já está revelando há muito tempo, essa ocasião, esse tempo já chegou. E Deus é revelando, Deus é mostrando, Deus é revelando a cada dia, a cada momento quem é o filho da perdição e quem não é, o homem da iniquidade e quem não segue a iniquidade, quem está andando certo, quem está andando errado, quem está andando na verdade e quem está andando na mentira, quem está andando no caminho do arrependimento e quem está andando no caminho do ódio, da ignorância. O tempo todo Deus tem mostrado, mas a humanidade é tão cega, nunca se houve uma humanidade tão ignorante como essa. Nunca se houve uma humanidade tão cega espiritualmente falando como essa, tão vaidosa, tão podre como essa. Se recusa a enxergar o que Deus o tempo todo tem mostrado. Claro, eu não posso aqui também generalizar que tem aqueles que ainda têm os olhos abertos para o Evangelho de Cristo. Tem aqueles que ainda seguem a verdade, que ainda ouvem quando Deus fala. Só que a maioria, infelizmente, está com a mente cauterizada, o coração corrompido. Deus fala, entra no ouvido, sai do outro, se recusa a ouvir a verdade. Olha o que diz no versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Percebe? O ministério da iniquidade já está operando no nosso meio. Há muito tempo. Mas as pessoas não querem enxergar. O ministério da iniquidade significa que o filho é o homem da iniquidade, o filho da perdição, já está aí. Quem são esses? Aqueles que estão no altar e discordando da palavra de Deus. Que está dentro da igreja e discordando da palavra. Não tem que reformular a palavra, é o caráter das pessoas que tem que reformular. É o comportamento das pessoas que tem que reformular. Essas pessoas têm que tomar vergonha, ter caráter, se comportar, ser obediente a Deus, se sujeitar a Deus e não a vaidade. Se sujeitar a Deus e não o pecado, não o mundo. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha os sinais do homem da iniquidade ou do filho da perdição, usado pelo diabo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Percebe? O homem da iniquidade, o filho da perdição, a Bíblia diz que o aparecimento dele é com poder, sinais e prodígio. Nós já vimos isso há tanto tempo. As pessoas que discordam da palavra, que em vez de levar a verdade, levam a mentira. Em vez de levar a concordância, causa discórdia entre as pessoas. Em vez de unir as pessoas, divide elas. Em vez de levar amor, leva ódio. Em vez de levar perdão, não perdoa e motiva as pessoas a não perdoar. Motiva as pessoas ao erro, não que é certo. Motiva as pessoas a andar na mentira e não na verdade. Motiva as pessoas a andar no pecado, na discórdia e não na santidade. Com poder, sinais e prodígio. Está na Bíblia. Esses são os sinais do homem da iniquidade ou do filho da perdição. Isso já está acontecendo há tanto tempo. E as pessoas deixando se levar por coisas que têm pinta de Deus, parece Deus, mas é o diabo que está por detrás, as pessoas não percebem. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Percebe? Aqueles que não concordam com a palavra. Aqueles que têm que andar no amor, mas andam no ódio. Tem que andar na verdade, mas anda na mentira. Tem que perdoar, mas não perdoa. Tem que andar na santidade, mas anda no pecado. Tem que obedecer a palavra, mas desobedece. Tem que andar na simplicidade e não no orgulho, na vaidade. Aquele que sabe que tem que obedecer a Deus, mas não quer obedecer. A Bíblia diz que essas pessoas não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, quem é o homem da iniquidade, o filho da perdição? É aquele que está dentro da igreja e discorda da palavra. Esse é o homem da iniquidade, o filho da perdição, porque não acolheu o amor da verdade para serem salvos. Então, se não acolheu o amor da verdade, está discordando da palavra e andando em outros caminhos, mesmo estando na presença de Deus, esse é o homem da iniquidade,
o filho da perdição está perdendo a salvação dentro da igreja e achando que está salvo. Está aqui. E com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. São aqueles que sabem que tem que andar na verdade, mas andam na mentira. Sabe que tem que andar na santidade, mas andam no pecado. Sabe que tem que andar no amor, mas anda no ódio. Sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. Sabe que tem que unir as pessoas, mas divide elas. Sabe que tem que concordar com a palavra, mas discorda da palavra. Tem que amar o próximo, mas não ama. Esse é o filho da perdição, o homem da iniquidade. Não acolheu o amor da verdade para ser salvo. Se não acolheu o amor da verdade, o amor da palavra para ser salvo, significa que todos que discordam da palavra estão dentro da igreja perdendo a salvação no seu. Eu quero finalizar essa mensagem deixando uma interrogação no seu coração. Espero que não. Mas será que alguns, eu não diria todos, será que alguns que estão me ouvindo não está na qualidade do homem da iniquidade? Ou está sendo filho da perdição e achando que está dando certo? Que você possa fazer uma análise da sua vida, uma reflexão e se perguntar: quem é você? Será que você não é uma dessas pessoas? Que você possa pensar nisso. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.